Colegas do Rio de Janeiro, ilustre mesa, eminente presidente Uadi, diretoria da Caixa de Assistência, conselheiros federais aqui presentes, eu gostaria inicialmente de revelar, em homenagem às mulheres, e ontem foi o Dia das Mães, que está presente aqui aquela que, eu não conheço a Bíblia direito, mas alguém conheça, sabe a história de João Batista, e já está dizendo isso nos corredores, que ela mora em Monte Carmelo, e foi lá em Monte Carmelo, que é depois de Uberlândia, parece perto de Brasília, doutora Eunice, brasiliense, a defender no Conselho Federal eleições diretas. E diz que João Batista dizia assim, que pregava no deserto. Vamos perguntar por que prega no deserto, porque pode ser que alguém ouça. E ela pregou lá, coitada, sozinha lá, e alguém ouviu. Os baianos ouviram, os cariocas ouviram, os outros mineiros ouviram, e ela está aqui presente. Peço que ela se levante. Estou presente aqui também minha esposa, minha filha. Vocês vejam bem, esse momento que me emociona é um momento histórico. E eu propus ao presidente Uadi, com o doutor Luiz Viana, que nós registrássemos isso numa declaração do Rio. E ele está organizando uma comissão para redigir essa declaração do Rio. Não podia também deixar de falar do doutor Siqueira. Doutor Siqueira Castro é um homem de uma simplicidade fantástica. Mas doutor Siqueira jamais poderia ser presidente do Conselho Federal, porque ele é um homem vetado. Porque ele não faz parte da cúpula, daquela cúpula. Quem dentro do Conselho Federal tem igual capacidade intelectual que o professor Siqueira Castro? Acho que pode ter alguém igual, melhor não tem. E ele é tão simples, vejam vocês, colegas, que ele, uma vez no Conselho Federal, ele disse, eu quero ver que eu vou no escritório onde eu trabalho. Eu disse, onde ele trabalha? Ele que é o líder de talvez dos 4 maiores escritórios do Brasil, com representação no exterior, ele com a simplicidade, escritório onde eu trabalho. Eu perguntei ele como estagiário ou como advogado júnior. Compreendeu? É essa figura. Doutor Siqueira, o senhor a todos nós premia com a sua presença no Conselho Federal. Eu queria dizer também que é muito orgulho eu dizer que trabalho junto de Vossa Excelência e que perfilhamos, em muitos casos, os mesmos sentimentos. Doutor Luiz Viana, que fez uns elogios a mim, eu vou trocar figurinhas. Doutor Luiz é o seguinte, eu digo que ele é um estigmatizado para ser governador da Bahia, porque o avô dele foi conselheiro Luiz Viana, foi governador da Bahia no começo do século, o avô dele, Luiz Viana Filho, foi governador da Bahia. Mas isso não é nada. É só ensinar o cavalo e passar. Pois é. Ele é muito jovem, certamente será. Mas vocês vejam como são as coisas. Um poeta português, que eu faço restrições a ele, quando ele faz aqueles poemas ufanistas do colonialismo, que ele diz, o mar português será sempre português, e que ele diz também, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu faço minhas restrições a ele, como faço a Camões. Mas tudo bem. Doutor Luiz é um exemplo que o sacrifício que nós fazemos de militantes da OAB, junto à família, junto aos familiares, sobretudo, é recompensador. Por quê? Eu fiz política na OAB, eu fui presidente da OAB da Bahia, e fiz política a vida toda em lados diferentes do doutor Luiz. E durante 5 anos, eu considero que uma feliz oportunidade de ter conhecido tão de perto um homem tão brilhante, tão fantástico, como o doutor Luiz Viana, e hoje é meu amigo, companheiro, e nós estamos há 5 anos comungando do mesmo verbo, comungando os verbos construção, construir no mesmo tempo. O Conselho Federal, e vou abreviar, porque vocês já estão cansados, algumas pessoas dizem, inclusive o presidente da minha seccional, ele disse que é contra, ele disse não é contra, mas também não é a favor. E aí o que é que ele disse? Elenca os motivos que ele é contra. Que o voto, poder econômico, prevalência do café com leite, agora com o Rio de Janeiro e Minas vai dominar tudo. E eu digo, São Paulo, há tempos recentes, teve 4 presidentes do Conselho Federal e sempre na diretoria um diretor, no sistema atual.
Ah, porque todo mundo é contra. Eu disse a ele, meu amigo, quando nós defendemos o fim da escravidão, todo mundo dizia que a escravidão o fim da escravidão ia abalar a economia do país. É o que se dizia. Quando defendemos o fim do voto censitário, todo mundo dizia, mas o povo não sabe votar. Quando as mulheres, tem muitas mulheres aqui, só começaram a votar aqui em 1932, antes disso a mulher não podia nem entrar numa sala de votação. Dizia que a mulher não sabia votar, que não tinha condição. Então nós sempre enfrentamos, meus colegas, doutor Adi, essas dificuldades. As dificuldades de obstáculos que sempre criaram a nossa luta pelos nossos avanços. Agora, como disse o professor Uadi, e aqui citando o histórico fato de que aqui se reuniu durante um bom tempo o Conselho Federal da Ordem. A história, coincidentemente, diz que saíram da Bahia, de Minas e do Rio os grandes movimentos democráticos de mudança nesse país. Esse fato também, presidente Uadi, é significativo, que 3 estados dos mais envolvidos na luta desse país é de onde está saindo esse movimento. Isso é importante. O Conselho Federal é fechado. Vejam, Vossas Excelências, só pode votar Conselheiro Federal, mas só pode formar chapa se tiver o apoio de 6 seccionais. E o apoio das seccionais só pode sair nas eleições de novembro. Então, o que é que significa? Que, na prática, os diretores do Conselho Federal, que estão há 3 anos no cargo, viajando pelo Brasil todo, fazendo ou não fazendo campanha, isso é outra história. Ele não tem condição de ser derrotado por uma chapa que terá que ser formada no máximo de 60 dias antes da eleição, contar com o apoio de 6 seccionais, muitas dessas seccionais, como é que se diz, recebendo as benesses do poder, como diz o conselheiro Siqueira Castro, e aí o que é que acontece? Na prática, se torna inviável a formação de uma chapa de oposição. E aí o que é que acontece? Os conselheiros, diretores, vão se sucedendo. Então, o conselheiro, hoje, os 2 conselheiros, o secretário e o vice, vão ser eleitos e vão manter uma relação de, certamente, de agradecimento ao atual presidente. Ou seja, o sistema não muda, o órgão não muda. Nós temos que mudar a OAB em relação, por exemplo, quinto constitucional. Quinto constitucional, nós temos que rever o quinto constitucional, nós não podemos deixar o quinto constitucional como está. Eles assumem o poder, ministros, desembargadores, e viram as costas para a advocacia. Isso é um absurdo. Nós vemos os tribunais com as cancelas dos tribunais, dos advogados. Na Bahia, as bolsas das advogadas são revistadas. E nós não tomamos providência. E esses advogados que entram no quinto não dão uma palavra contra isso. Então, são essas questões de exame de ordem. A questão, por exemplo, que nos abalou bastante agora no Conselho Federal, que o Conselheiro Federal, presidente, encabeçou uma luta contra a intervenção no Estado, uma coisa absolutamente inusitada. Nós fomos contra, eu e o doutor Luiziana fomos contra. Por quê? Porque ele tornou particular do Conselho Federal uma questão doméstica dele no Pará com o presidente Jabba Vasconcelos. Nós fomos contra, quer dizer, você veja a que ponto chega. Nós fomos contra e foi decretada a intervenção, algo absurdo, inadmissível, que contou com o repúdio de uma minoria dentro do Conselho Federal e finalmente foi vitoriosa. A intervenção soube que já cessou a intervenção, conte Vossa Excelência com a minha solidariedade pessoal e acredito, doutor Luiziana, também da representação da Bahia. Senhor presidente, é só isso, eu não tinha mais nada o que dizer, já foi dito tudo aqui. Eu agradeço a Vossa Excelência o convite para comparecer aqui, agradeço o convite para sentar à sua mesa alta e o convite também para me pronunciar neste momento. Fico muito emocionado e conte Vossa Excelência, os advogados do Rio, com esse modesto advogado baiano, no desencadeamento dessa luta, que é uma luta que eu também considero, já é uma luta vitoriosa, eu já considero essa luta com a adesão do Rio de Minas, é uma luta vitoriosa. Me sinto feliz e por isso que vim com minha família para que eles presenciem esse ato, esse fato histórico da maior relevância. Obrigado.
obrigado, conselheiro Durval.